Este programa é livre para todos os públicos. Uma boa tarde a todos vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade de poder transbordar um pouquinho daquilo que Ele tem realizado na minha vida, na minha caminhada, no meu ser. Antes de começar, eu quero agradecer a você que aceitou esse convite da parte de Deus para estar aqui nesses dias. Penso eu que você enfrentou alguns desafios para poder estar aqui, mas o Senhor supera todas as nossas expectativas. Sim ou não? Eu creio nisso. Eu me chamo Léo, eu sou um dos cofundadores dos Jovens Sarados. O nosso fundador é o Padre Edmilson aqui, da comunidade Canção Nova. E há 14 anos atrás, nós iniciamos esta obra de Deus dentro da Canção Nova, um rebento da Canção Nova. Como a Ana estava dizendo, nós somos sustentados por este carisma que se chama Canção Nova. Então, junto com você, eu quero render uma grande salva de palmas à Canção Nova por nos sustentar neste caminho em Deus. Queremos te glorificar, Senhor, glorificar. Meus irmãos, eu quero caminhar com vocês naquilo que Deus foi colocando no meu coração, porque eu acredito que Ele quer nos conduzir a um passo a mais. Eu diante do Senhor, eu me coloco como um menino que sou, e disse para o Senhor, bom, que o Senhor realize aquilo que está no teu coração, porque eu sei que o Senhor é um Deus que diz e faz, porque ao longo destes quase 15 anos de caminhada, eu tenho visto e tocado nas maravilhas do Senhor, não somente na minha vida, mas principalmente na vida de tantos outros, que eu pude conviver, que eu pude fazer parte da história delas, e elas fazerem parte da minha história. Eu não duvido que o Senhor tem uma escolha, que o Senhor tem uma eleição para mim e para você. E eu digo mais, para essa pessoa que também está do teu lado e para você que está nos acompanhando agora, existe uma eleição da parte de nosso Senhor. Eu quero te convidar a levantar os seus braços e dizer comigo, com toda a tua fé, eu sou um eleito do Senhor. Com convicção, de coração, eu sou um eleito do Senhor. O Senhor me escolheu. Faz assim com a tua mão, ó. Toma posse disso. Traz para o teu coração. Interessante é pensar que se o Senhor nos escolhe, Ele nos escolhe para um propósito. Ele nos escolhe para uma intenção do coração dEle, não do nosso coração. Se somos atraídos à presença do Senhor, é porque no coração dEle existe um propósito para a minha e para a tua vida, sim ou não? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Eu creio nisso, Senhor. Quando Jesus nos diz no Evangelho de João, eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigos. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu, diz Jesus, que te escolhi. É muito forte essa palavra. Essa palavra, ela deveria ter força para mudar toda a nossa vida, todo o nosso caminhar. É uma palavra vinda do Senhor como uma revelação para o meu e o teu coração, que tem sede de Deus. Eu e você temos sede de Deus, sede de eternidade, sede daquilo que não passa. Provavelmente muitos de vocês, assim como eu, vivemos as coisas do mundo. Eu lembro que há 16 anos atrás,
eu estava trabalhando como barman em um dos maiores camarotes de carnaval que existe na cidade de São Paulo. Eu não vou nem dizer o nome, que não vale a pena. E no ano seguinte, para honra e glória de Deus, eu estava vivendo o meu primeiro carnaval em Deus aqui na Canção Nova. Aqui eu estava experimentando o que era a verdadeira alegria. Aqui junto com o Du, meu irmão, também um dos cofundadores do Jovens Sarados, nós viemos para cá e experimentamos uma alegria que não passa, uma alegria da alma, uma alegria de ter um encontro com o amado, com aquele que é eterno. Esses dias lendo o catecismo, logo no início do catecismo, a igreja nos assegura que nós fomos feitos por Deus e para Deus. Eu e você somos capazes de Deus. Olha essa palavra. Você é capaz de Deus. Nós somos capazes de Deus. Aquilo que eu buscava no mundo e não encontrava, eu encontrei na presença do Senhor. Aquilo que você buscou tanto no mundo e não conseguiu encontrar, você está encontrando de uma maneira muito simples, mas poderosa. Ao longo desses dias, dessa sexta-feira, deste sábado, deste domingo, se Deus quiser até terça-feira, nós estamos experimentando algo sobrenatural, sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Final de semana passado, nós estávamos aqui no acampamento Jovens Sarados, sendo um sinal de contradição para o mundo. Porque o mundo, ele tem certeza, ele tem convicção. O mundo, ele se gaba. Os jovens são meus. A juventude me pertence. A juventude segue a minha cartilha. A juventude faz aquilo que eu dito. E nós estávamos aqui, em milhares de jovens, sendo sinal de contradição para este mundo louco que está lá fora. E enquanto eu olhava aquela juventude louvando e bendizendo a Deus, sem nenhuma droga, sem nenhuma bebida, sem nenhum tipo de pegação para lá e para cá, mas apenas experimentando a presença de nosso Senhor, aquilo edificou a minha fé. Aquilo aumentou a minha vontade de ser mais de Deus. Aquilo aumentou a minha vontade de continuar a caminhar com Ele, que é o nosso mestre. O mundo não é o nosso mestre. Os demônios não são os nossos mestres. Jesus é o nosso mestre. Bate no teu peito e diz: Jesus é o meu mestre. Eu sou o discípulo. E Jesus é o meu Senhor. E não há alegria maior, diga comigo, e não há alegria maior para um discípulo do que ser igual ao seu mestre. Essa é a alegria que não passa. O interessante é que no início do cristianismo, os cristãos não eram reconhecidos como cristãos. Eles não eram chamados assim, os cristãos, não, levou um tempo para serem reconhecidos e chamados dessa maneira. No início do cristianismo, aqueles homens, aquelas mulheres e aqueles jovens, eles eram chamados de os seguidores do caminho. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar sobre isso? Seguidores do caminho. Pega rapidinho a tua palavra em Atos dos Apóstolos, só para que você veja que é algo que está na palavra de Deus, um testemunho relatado, uma revelação para mim e para você. Atos dos Apóstolos, no versículo 24, capítulo 24, versículo 14, a palavra diz assim, São Paulo dizendo: confesso-te, porém, capítulo 24, versículo 14, confesso-te, porém, uma coisa, é segundo o caminho que eu sirvo o Deus de nossos pais. O
caminho. Volta um pouquinho a tua palavra, no capítulo 19 de Atos, no versículo 9, diz assim, todavia, 19:9 em Atos dos Apóstolos, todavia, como alguns se obstinavam na incredulidade e falavam mal do caminho, diante da multidão, Paulo rompeu com eles, tomou os discípulos à parte e diariamente ensinava-lhes. Aqueles primeiros homens, mulheres e jovens eram chamados a seguir o caminho. Interessante que Jesus, quando ele se apresentou, em uma das suas revelações diante dos seus discípulos, ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Existe um caminho de Jesus, existe um modo de viver segundo Jesus, ou melhor, numa palavra mais atual que a gente possa compreender, existe um estilo de vida em Jesus. Eu, quanto um jovem sarado, tenho como missão ser um canal do batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente viu e a gente vê que só existe uma vida nova depois da ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Mas não é só essa a nossa missão. A nossa missão é também conduzir estes que foram batizados no Espírito Santo a assumirem um novo estilo de vida. E qual estilo de vida é esse? O estilo de vida de Jesus, o caminho de Jesus. Porque só vive, só aprende e vive quem aceita, acolhe e vive a sua eleição. Interessante é a gente descobrir que, quando eu me dei conta disso, eu fiquei impactado. Porque a verdade é que não fui eu quem fui atrás de Jesus. Não foi você quem foi atrás de Jesus. Não foi as nossas irmãs consagradas, graças a Deus, que foram atrás de Jesus. Foi Jesus que veio atrás de nós. Foi Jesus que nos encontrou. Foi Jesus que enfrentou o que Ele sabia que ia ter que enfrentar para me encontrar e encontrar você. É Jesus que vai ao teu encontro. Porque o primeiro passo sempre é daquele que mais ama. E quem mais ama é Jesus. Naquela época não era algo comum o mestre ir atrás de um discípulo, como hoje ainda não é. Hoje são os seguidores que exaltam tal pessoa, são os seguidores que dão audiência, plateia para tal pessoa. Jesus, quebrando todos os protocolos, Ele foi de encontro às pessoas. Ele foi selecionando e chamando, escolhendo e convidando. E uma vez que Ele encontrou, uma vez que Ele foi de encontro, Ele realizou para aqueles que Ele encontrou um chamado. Jesus, Ele nos dá um chamado da parte dEle. E o chamado de Deus é irrevogável. O chamado de Deus não tem volta. O chamado de Deus, meus irmãos, é para sempre. Você talvez esteja desanimado dos caminhos do Senhor. Você talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. O chamado de nosso Senhor Jesus, o chamado do nosso amado, é irrevogável. Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele sabia e sabe o que estava fazendo. Por isso que o chamado não se perde jamais. Não tem como perder o chamado, Deus não erra.
Eu não consigo, ou melhor, eu imagino, mas não é assim que acontece. Deus ainda escolher alguém e ele tropeça, e em vez de escolher você, escolhe o do lado. Não seria Deus, seria um trapalhão. Deus ainda ao teu encontro e de repente, em vez de te escolher, escolhe a pessoa do lado. Não é assim que funciona. Deus nos desejou desde toda a eternidade. Eu e você estamos vivos aqui louvando e bendizendo a Deus, porque Deus assim o quis. Aceita que dói menos. Deus te desejou, Deus te amou, Deus te ama. E além disso, Ele te chamou, Ele te deu um chamado. Então o chamado não se perde. Muitas vezes o que se perde é a resposta ao chamado. Não é o chamado que se perde, é a resposta. Os tempos que nós estamos vivendo, meus irmãos, é um tempo que a gente não pode ter mais discípulos de Jesus inativos. A messe é grande, os operários são poucos. Não podemos mais, neste tempo específico, que eu e você existimos por vontade de Deus, estarmos inativos, dormindo, de boca aberta, engolindo mosca. Não dá mais para eu e você, quanto discípulos do Senhor, estarmos vacilando, ou como diz um ditado popular, cochilou, cachimbo cai. Estamos vacilando, como diz o jovem, ei, seu vacilão, acorda. Não podemos, é um tempo difícil, é um tempo complicado, mas se nós existimos, e nós existimos neste tempo, é porque nós precisamos dar uma resposta a Deus e uma resposta a toda a humanidade que aguarda o nosso mover no Senhor. O que Deus quer realizar a partir deste final de semana, eu vou dizer uma coisa para você, Deus é maravilhoso, porque esses dias são dias de carnaval, dia de pecado, sim ou não? E muito, o bicho pega, como a gente diz. Esses dias de carnaval o bicho pega, a bruxa está solta. Eu lembro que todo carnaval que eu vivia no mundo, alguma coisa muito ruim acontecia. Ou briga, ou assalto, ou acidente, ou morte. Eu via perto de mim. Uma vez eu estava com meus amigos num carnaval do interior de Minas Gerais, e a gente ia sair para a balada. Quando a gente ia sair, chegou o meu irmão, encolhido, meu irmão é mais velho do que eu, ele chegou encolhido, ele falou, eu vi uns caras aí no quintal de casa. Aí a molecada quando não tem nada é tudo, não, é nós e que não sei o que. Eu vi uns caras aí no quintal de casa, os moleques tudo, como assim? Não, tem uns caras aí no quintal. Tem uns caras no quintal, não é possível. Um que já estava meio alto, que já tinha tomado umas, pegou uma faca na cozinha e começou a falar, não, se tiver alguém no quintal aí eu vou matar, e que você vai ver, que não sei o que, tirando onda, brincando. E não é que tinha uns caras no quintal de casa mesmo? Saiu 2 caras do quintal, mas 2 caras colocaram um apavoro em 10 moleques que estavam na casa. 2. Daqui a pouco chegou um policial. A hora que chegou o policial, os 2 caras que estavam lá, eles olharam para a gente e falaram, vocês chamaram a polícia? Com sangue nos olhos, como a gente diz. Vocês vão ver o que vai acontecer. A gente é do morro aqui de trás, vocês vão ver o que vai acontecer. A polícia foi embora, os caras foram embora, a gente pegou a trouxa do jeito que dava, jogou as coisas num lençol assim, ó, colocou nas costas, jogou no carro e fomos embora. Esse era o carnaval vivido no mundo. Sempre dava algum problema. Esses dias o pecado está comendo a doidada. Mas sabe o que é mais interessante? Deus disse que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus.
Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu não fico desanimado com esses dias de carnaval, pelo contrário. Para mim, e assim deveria ser para você também, para nós que seguimos o caminho, dias de carnaval são dias de superabundância da graça de Deus. As maiores conversões que eu já escutei testemunho aconteceram nos dias de carnaval, para Deus mostrar para o diabo quem é que manda nessa parada aqui. É Deus quem manda, meus irmãos, é Deus quem manda. A minha primeira experiência com Deus foi dentro de uma festa rave, não foi dentro de uma igreja. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. O que Deus quer realizar nesses dias em mim, em você, em todos nós, em você que está nos acompanhando agora, é um grande despertamento. Deus quer nos despertar. Acorda, tu que dormes. Deus quer te despertar. Acorda, tu que dormes. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o diabo tem nos distraído. É o que ele faz de melhor. Ele se empenhou nisso desde Adão e Eva. Ele quer me distrair, ele quer distrair você. Esse é o papel do diabo, problema dele. Deixa ele com os problemas dele. Agora a gente tem que estar antenado. A gente tem que estar atento. Por quê? Porque mesmo que o diabo tente a todo momento nos distrair, Deus também não cessa de nos atrair à presença dEle. O Senhor nos atrai à presença dEle para nos despertar para uma vida nova. O que Deus deseja para mim e para você é uma vida nova. Para que a gente possa assumir um novo estilo de viver a vida. Pega a tua Sagrada Escritura, por favor, no livro dos Romanos, aos Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 2, a palavra nos diz assim: Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar, a vossa maneira de julgar, para que você seja capaz de distinguir qual é a vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Meus irmãos, não se conforma com esse mundo não. Não, a gente veio do céu e vamos voltar para o céu. Nós não pertencemos a este mundo. Você não pertence a este mundo. Este mundo é louco. Aquilo que é sabedoria do mundo é loucura para Deus, aquilo que é sabedoria de Deus é loucura para o mundo. São coisas totalmente diferentes, são realidades distintas. Nós não pertencemos a este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e a vossa maneira de julgar. O que Deus quer realizar em mim e em você, meus irmãos, é algo novo da parte de Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu vim à Canção Nova, eu não sabia que aqui era Canção Nova, eu não sabia o que era a Canção Nova. Deus tinha colocado o Du como um amigo de Deus no meu caminho, no começo da minha caminhada, e o Du me convidou para um retiro, para um encontro. Léo, vai ter um encontro. Eu falei, estou dentro.
porque tudo que dizia a respeito de Deus eu queria, eu tinha muita sede de Deus, eu tenho muita sede de Deus. Eu nem esperei ele terminar de falar, eu falei, estou dentro, só me dizer aí como que faz, quanto que paga, se a gente vai de bicicleta, se a gente vai andando, se do jeito que for, eu estou dentro. Quando eu descobri, era numa cidade chamada Cachoeira Paulista, eu falei, vamos embora, não sei onde que é, não conheço. E depois de Aparecida, nunca fui em Aparecida, vamos passar lá? Vai ser minha primeira vez. Vamos? Passamos em Aparecida, chegamos em Cachoeira Paulista, chegamos de noite, conhecemos uma providência de Deus, um homem que estava tendo a sua experiência com Deus recentemente. A gente parou num barzinho, nem sei aonde mais, onde que era, a gente desceu na rodoviária, quando a gente estava descendo para cá, a gente se perdeu, e nesse se perdeu, eu falei, Du, vamos comer um lanche? Vamos, paramos num boteco que tinha no caminho, comemos um lanche, estava eu, o Du e mais uma amiga nossa conversando, falando sobre Deus, a gente estava animado, a gente estava empolgado com as realidades de Deus, que a gente estava recém-descoberto, descobrindo aquilo, e o cara que estava atendendo na lanchonete, eu vi que ele ficou inquieto, ele foi fazer o lanche, trouxe o refrigerante, aí ele ia, voltava, coçava a cabeça, olhava para nós. Aí eu olhei para o Du assim, eu falei, ih, cara, alguma coisa vai acontecer. Eu já estava meio sensível. Não deu outra, uma hora que ele entregou o lanche e falou, olha, eu preciso falar com vocês. Eu falei, tá bom. A gente comeu o lanche, a gente foi lá fora, o cara saiu lá fora, acendeu o cigarro dele, colocou a perna na parede, assim, apagou o cigarro, ele não sabia o que fazia. Eu falei, o que foi? O que está acontecendo? Ele falou, não, eu fui, final de semana passado, eu fui levar o meu irmão num retiro, quando eu cheguei lá, o meu irmão passou mal, ele foi embora e eu fiquei no lugar do meu irmão. Eu fiquei olhando para ele, falei, bom, E que eu vi Jesus sair do sacrário, vir ao meu encontro e dizer que me amava, e eu não tenho ninguém para conversar sobre isso. Levou quem trouxe. Ali a gente começou a estabelecer uma amizade. Ele falou, onde vocês estão indo? Estamos indo para a Canção Nova. Eu já trabalhei de segurança na Canção Nova, vamos lá que eu vou apresentar para vocês. Colocou a gente dentro do carro dele e trouxe a gente. Fez um tour. Aqui era isso, aqui era aquilo, tananã, tananã, tananã. Era de noite. Levou a gente para a pousada, a gente dormiu. No outro dia a gente desceu. Eu achava que não existia jovem. Eu tinha 23 anos de idade. 23 anos de idade. A minha roda de amigos, eu sempre tive muitos amigos. Eu saía de balada, era 50, 60 jovens indo para a balada. Na minha roda de amigos, para não falar que nunca nenhum falou sobre Deus, tinha um que tinha falado, mas assim de uma maneira bem tímida. Os outros nunca tinham falado nada sobre Deus para mim. Então, na minha concepção, não existia Deus, não existia jovem na igreja. E eu comecei a participar das missas, e quando eu ia nas missas perto da minha casa, o mais novinho devia ter uns 60 anos. Eu falei, bom, essa é a média de idade, não tem jovem na igreja. Tem aqueles que são jovens há mais tempo, mas da minha idade eu não encontrava. Quando eu cheguei no PHN de manhã, no outro dia, eu descendo aquela rampa ali com o Du, a gente descendo a rampa, eu fui olhando para o lado, para frente, os jovens dando cambalhota, pulando para lá e para cá. Eu falei, Du, eu só vi isso, nessa alegria parecida com isso, eu só vi isso nas raves que eu ia. Mas aqui não tem droga, não tem bebida, não tem nada. O que está acontecendo com essa juventude? E olha a quantidade de jovens que tem aqui, cara. Ali foi para mim uma névoa que foi se abrindo. E aí eu comecei a conhecer a realidade da juventude dentro da igreja. A gente viveu aquela experiência naquele PHN, a experiência é sempre pessoal. Aquilo que você está vivendo nesses dias aqui, aquilo que você está vivendo, a pessoa que está do seu lado está vivendo algo diferente, porque a experiência com Deus, ela é pessoal, única. Chegou na hora de ir embora, eu fui encontrar o Du para ir embora. O Du tinha mudado, ele estava meio encolhido.
Eu falei, o que foi, Edu? Ele, não, nada, depois te falo. A gente foi para o ônibus para ir embora. Quando chegou no ônibus para ir embora, ele falou, não, eu vou sentar lá no fundo, lá sozinho, eu quero ficar um pouco em silêncio. Eu achei meio estranho aquilo, falei, beleza, já tinha feito outras amizades, vou respeitar o tempo dele. Isso a gente foi embora para São Paulo, passou segunda, terça, quarta-feira encontrei o Edu na Canção Nova de São Paulo. Falei, e aí, Edu, como que você está, cara? Ele, não, preciso te contar uma coisa. Falei, o que foi? Ele, cara, quando eu estava saindo da Canção Nova, quando eu estava lá naquele último momento, eu senti muito claro no meu coração que eu ia morrer. Eu senti muito claro que eu ia morrer. E eu pedi para Deus, falei, Senhor, se for para eu morrer, leva eu sozinho, não leva os outros junto comigo não. Pô, o Léo está começando a caminhar agora, está te descobrindo. E como a gente tinha que pegar o ônibus para voltar para casa, ele achou que ia ter um acidente de ônibus, alguma coisa assim. Ele falou, eu vou sentar lá atrás, se acontecer alguma coisa, acontece só comigo. Não deixa acontecer com os outros não. E nada aconteceu. Mas, ao longo desses dias, ele teve um entendimento da parte de Deus. O entendimento que ele teve foi o seguinte: aquilo que a gente estava vivendo aqui na Canção Nova ao longo daqueles dias, era um processo que no final daquele encontro, ele tinha que viver a experiência de morte. Deus estava matando ele aqui neste lugar. Deus estava sepultando o homem velho dele aqui neste chão sagrado. Morreu ali um homem velho, para depois poder nascer um homem novo. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é fantástico. Essa é a experiência que nós temos que ter. Essa é a experiência que eu desejo para você. Eu desejo que você morra. Que o teu homem velho morra. Que a tua mulher velha morra. E que possa nascer de uma vez por todas um homem e uma mulher nova em Deus. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque novo é novo. Novo não é meio novo. Novo não é meio velho, não é jeitinho. Ou uma palavra mais conhecida nossa, novo não é gambiarra. Chega de gambiarra na sua vida. Chega de gambiarra na tua caminhada com Jesus. Sabe por que você não tem progredido no amor, na misericórdia e na alegria de Deus? Porque você está fazendo gambiarra. E Deus não faz gambiarra. Pega a tua palavra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 21. São Marcos, capítulo 2, versículo 21. Olha o que Jesus nos assegura. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. Senão o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho arrebenta os odres, e perdem-se o vinho e os odres. Mas vinho novo em odres novos. Diz para o irmão que está do seu lado: chega de gambiarra. Para de remendo. Para de jeitinho. Para de barganha com Deus. Você que tem barganhado com Deus, você está perdendo tempo. Se lança, é Deus. Deus te ama. Deus te protege. Deus te capacita. Senão não estaria aqui. Pelas minhas forças, as minhas capacidades, a minha inteligência, eu não estaria aqui. Mas se é Deus que te chama, se lança. Confia e vai. Para de jeitinho. Deus não é tonto. Ele não quer perder você, mas Ele também não quer perder a graça dEle.
Ele não vai derramar a graça dele para que se perca. Ele não vai derramar a graça dele para que se perca a graça e para que se perca você. A graça de Deus em mim e em você não pode ser em vão. Não pode ser em vão o derramar da graça de Deus na minha e na sua vida. Foi Jesus que disse: não lance pérola aos porcos, não lance pérola aos porcos. E é por isso que Deus está te amando. É por isso que Deus está cuidando de você. É por isso que Deus está falando com você. Porque você não é porco. Você não é porco. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Você é discípulo de Jesus. É por isso que Ele se revela a você. É por isso que Ele se manifesta a mim e a você. Vocês são filhos amados, chamados por Deus, para viverem uma vida nova, em Cristo Jesus. Um novo estilo de vida. Um novo modo de viver a sua vida. Pega a sua palavra lá em Efésios. Efésios no capítulo 4. Obrigado, Senhor, por nos revelar a Tua palavra ao longo de todo este retiro. Bendito seja, Senhor. Obrigado por nos dar entendimento. Obrigado por nos encher do Teu Espírito Santo. Porque se não fosse a ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, nós não iríamos entender a Tua palavra. Se não fosse o Senhor nos chamando a caminhar contigo, nós não iríamos entender o que o Senhor quer nos ensinar. Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, 22 diz assim: precisais. Agora presta atenção, meus irmãos. Essa palavra não é para a pessoa do seu lado. Essa palavra não é para aquele jovem que ficou na tua casa. Às vezes você vê um jovem e fala: nossa, eu queria que o meu filho estivesse aqui, o meu sobrinho, o meu neto, o meu irmão, a minha irmã. Eu também queria. E através do seu desejo em Deus, isso um dia há de acontecer. Acredite nisso. Mas hoje quem está aqui sou eu e você. Então essa palavra é para você. Versículo 22. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. E santidade. Esta palavra para mim e para você é como se fosse um direcionamento, para não dizer uma ordem. Só que, meus irmãos, essa palavra só faz sentido para quem é discípulo de Jesus. Para quem não é discípulo de Jesus, ela não faz sentido. Para quem não é discípulo de Jesus, para quem não é seguidor do caminho, ela tanto fez, tanto faz. Mas para mim e para você, essas palavras são luz para os nossos passos. Essas palavras são caras para mim e para você. Só um homem novo consegue ser discípulo de Jesus. Só alguém revestido do homem novo, só alguém revestido da mulher nova, consegue ser um discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque o homem velho, a mulher velha, eles têm outros mestres, eles têm outros senhores, eles seguem outros caminhos, e Jesus nos garantiu que não dá para seguir, não dá para aprender e viver os ensinamentos de dois mestres, ou um ou outro. Não dá para você ficar seguindo o mundo e as falas muitas do mundo e também seguir Jesus. Não dá para você estar no barquinho de Jesus e no barquinho do mundo.
Se você está no barquinho de Jesus e no barquinho do mundo, você vai ficar numa situação muito complicada em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque o barquinho de Jesus vai para um lado, e o barquinho do mundo vai para onde? Vai para outro. Eu não vou convidar você a ficar de pé e fazer isso, mas dá para você entender. As minhas perninhas já estão doendo. Eu talvez já não consiga mais sair dessa posição. Olha que saia justa que você fica quando você está tentando seguir Jesus e tentando seguir o mundo. Não é possível. Não dá para seguir aos dois senhores. Ai, é isso que acontece muitas vezes. Ai, Jesus, então me segue por inteiro, para de ficar dando ouvido ao mundo. Você está perdendo tempo. Ou todo de Jesus, ou todo do mundo, ou quente, ou frio, ou com o mestre Jesus, ou com os mestres do mundo. O que é que você escolhe, meu irmão? A maior alegria para o discípulo é ser como o mestre, porque ele aprende com o seu mestre. Ontem um irmão de caminhada me perguntou: Léo, eu já escutei o seu testemunho algumas vezes, e já fazem alguns anos que você está caminhando. Você desanimou? Você esmoreceu? Dentro de mim, na hora, eu falei: não, não! Porque para um discípulo, não é pesado seguir o seu mestre. Para quem é discípulo, não é peso, é graça. Para quem é discípulo, não é pesado, é honra. Para quem é discípulo, não é empecilho, é missão. Para você que é discípulo e você tem experimentado isso, ser de Deus não é pesado, é uma honra, é uma alegria, é um sentido maior de viver esta vida. Certa vez o Papa Bento XVI disse, no encontro com a juventude, olha só, eu quando tive a minha experiência com Deus, eu tinha 23 anos de idade, eu costumo dizer que eu estava voando, eu estava decolando o voo e voando alto, 23 anos de idade, eu não tinha depressão, eu não tinha nada disso, eu estava numa boa, na minha consciência de mundo, eu estava pronto para experimentar aquilo que há muito tempo eu estava me preparando, eu estava pronto para me lambuzar naquilo que são os prazeres do mundo. Obviamente eu não sabia que o salário do pecado é a morte, eu estava vivendo um tempo de ignorância, mas eu estava cheio de apego. Então a realidade do jovem encontrando com o Papa Bento XVI, provavelmente não era diferente da minha. E sabe o que o Papa, um homem corajoso de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, sabe o que ele disse para aqueles jovens? Ele disse: jovens, Jesus não vos tira nada, Ele vos dá tudo. Meus irmãos, Jesus não tira nada de vocês, Ele vos dá tudo, tudo. Sabe por quê? Porque tudo que você tem fora do caminho de Deus é nada. Tudo que você achava que tinha fora dos caminhos do Senhor é nada, absolutamente nada. Jesus não te tira nada, Ele vos dá tudo. Ele vos dá um caminho, ou melhor, Ele vos dá o caminho, um estilo de vida, Ele vos dá a verdade, uma verdade que não é relativa. O mundo te dá verdade relativa, sabe qual é o resultado disso? Por respeito a este lugar sagrado, eu não vou dizer a palavra que me veio à cabeça, mas vocês entenderam. Uma verdade relativa dá, Jesus te dá uma verdade que não é relativa. Uma verdade que por não ser relativa, ela liberta. Uma verdade relativa, ela aprisiona.
Uma verdade relativa, ela adoece. Uma verdade relativa, ela perde uma alma. A verdade de Jesus, ela liberta. Ela liberta e gera vida. E Ele vos dá vida. Porque aconteça o que acontecer, essa vida vai te gerar vida eterna. Tudo concorre para o bem de quem é discípulo de Jesus. Eu estou refazendo essa palavra, porque nós costumamos a dizer, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É palavra de Deus, é isso mesmo. Mas talvez a nossa compreensão não chegue, não alcance essa palavra. Tudo concorre para o bem, para quem é discípulo de Jesus, para quem vive uma vida nova, junto dele, por ele e para ele. Quem vive uma vida nova em Jesus, tudo que acontecer na vida desta pessoa concorre para o bem dela e concorre para o bem da humanidade e concorre para o bem do plano de salvação que Deus tem para toda a humanidade. Então agora eu quero falar a discípulos de Jesus. Tem discípulo de Jesus aqui? Levanta o braço e diga: eu! Isso, eu, aí na arquibancada, eu sou Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Então essa palavra que eu vou dizer para vocês vai ter efeito. Essa palavra, ela vai encontrar lugar no teu coração. Essa palavra, ela vai germinar no teu coração. E no tempo de Deus, ela vai crescer e vai dar o fruto bendito e necessário que Deus deseja. Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Presta atenção, discípulo. Discípula. Olha para o seu lado e testemunhe com os teus olhos um discípulo de Jesus. Meus irmãos, sabe que isso é muito caro para toda a humanidade. Existe uma santa que disse certa vez que talvez o único evangelho que as pessoas lá fora no mundo vão conhecer vai ser o evangelho da tua vida. Não ache que todas as pessoas têm interesse em acessar a palavra de Deus, mas muitas pessoas que convivem com você têm interesse naquilo que acontece na tua vida. E se a tua vida manifestar a presença de Deus, se a tua vida manifestar um discípulo, uma discípula de Deus, eles irão conhecer o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através da minha e da tua vida. Romanos 12, se é para bater palmas, bate com força. Isso. Romanos 12, 9. O amor seja sincero. Estou falando a discípulos, hein? O amor seja sincero. O teu amor seja sincero. Detestai o mal e se apegue ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição. Que vocês se rivalizem em atenções recíprocas. Sede zelosos, sedes diligentes, tenha prontidão, esteja pronto, seja fervoroso de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Discípulo, aconteça o que acontecer na tua vida, e lembre-se, nós somos a igreja da cruz. Aconteça o que acontecer na tua vida, seja alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades,
Prossegui firmes na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não sejais pretensiosos, é feio, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos próprios olhos, porque você não é. A ninguém pagueis o mal com o mal, empenhai-vos em fazer o bem diante de todos, dê testemunho, na medida do possível, e enquanto depender de você, viva em paz com todos. Caríssimos, não vos vingueis de ninguém, mas cedei o passo à ira de Deus. Portanto, está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, discípula, pelo contrário, não se vingue, deixe isso para com o mestre. Em você, discípulo, pelo contrário, se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer, se estiver com sede, dá-lhe de beber, porque agindo assim, estará amontoando brasas sobre a sua cabeça, agradáveis ao Senhor. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Eu quero convidar você, discípulo de Jesus, a ir ficando de pé. Vai se levantando, vai se levantando. Se levante como um homem e uma mulher que está sendo renovado ao longo deste processo de Deus, que está acontecendo nestes dias, que está acontecendo neste tempo de Deus. Levanta os teus braços lá em cima. Meus irmãos, olha o testemunho das nossas irmãs que um dia decidiram ser inteiramente de Deus. Nós somos agraciados. Quando a gente diz canção nova não é uma estrutura, canção nova é vida doada, é vida gasta, é vida para que gere vida. Só que eu preciso dizer uma coisa a vocês: vocês são fantásticas e vocês sempre cuidaram de nós, jovens sarados. Não foi só o padre Edmilson, ele sempre trouxe a comunidade para cuidar de nós. E se hoje nós estamos aqui, é porque toda a comunidade nos abraçou. E nós somos muito gratos por isso. Mas onde elas não chegam, você chega. Onde eu não chego, você chega. Não joga a responsabilidade da salvação do mundo somente nos consagrados. Não porque eles não querem, mas é porque eles não têm como conviver onde você convive. Eu não tenho como fazer parte da realidade onde você vive. É por isso que nós não podemos mais estarmos dormindo nos planos de Deus. Eu quero saber quem está junto conosco, para que o plano de salvação de nosso Senhor aconteça nesta geração. Quem está conosco? Que bom. Leve a sério isso. Leve a sério isso. Almas dependem de vocês. Eu fui alcançado porque um dia muitas pessoas dobraram seus joelhos para que eu pudesse ser alcançado. Muitas outras pessoas vão ser alcançadas por causa de vocês. Não esmureçam, pelo contrário, alegrem-se, porque nós somos discípulos de Jesus e não do mundo. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração.
e diga para o Senhor: eu seguirei. Eu seguirei. Onde o Senhor quiser me levar, eu estou contigo, Senhor. Onde o Senhor quiser me levar, eu estou contigo, Senhor. Pode me guiar, pode me enviar, porque eu sei que o Senhor me capacita. Pode me guiar, Senhor. Eu sei que o Senhor me capacita. Eu quero ver, Senhor, Eu quero ver, Senhor, o teu plano de salvação o teu plano de salvação acontecer neste mundo. acontecer neste mundo. E onde a planta dos meus pés pisarem, E onde a planta dos meus pés pisarem, que esta terra, que esta terra, que essas pessoas, que estas pessoas, que essas almas que essas almas sejam conquistadas sejam conquistadas pro Senhor, pro Senhor, pro Senhor, pro Senhor, pro Senhor. pro Senhor. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Se abandona aí, vai. Tua graça me basta, Teu amor me sustenta.